Aquariano, seja muito bem-vindo, você que é de aquário ou você que tem ascendente em aquário. Vamos aqui começar a sua previsão trabalhando a data da lunação, a data da lua nova, que ocorre agora dia 20 de novembro, a exatos 28 graus do signo de Escorpião. Então, a lunação, ela é importante porque ela vai falar de um tema que ganha forma e que fica em destaque nos próximos 28 dias. Por isso que é uma previsão que é importante você ouvir, depois ouvir de novo, tá bom? Porque são coisas que vão se desdobrando ainda um pouco lá para frente. E eu quero aqui agradecer as curtidas, as visualizações, já também agradecer que vocês acho que tiveram até um crescimento aqui no canal também, comparado ao mês anterior. Teve sim, tá bom? Parabéns. E já peço que você aqui se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, porque as publicações elas são realizadas na ordem, quanto mais visualização e mais curtida. Então compartilhe e para que você vá subindo aí, seja um dos primeiros a receber, tá bom? Aquário, se prepare, porque essa lunação, ela tá vindo aqui para radicalizar a sua vida, tá? Uma porque o planeta que tá forte, o planeta que é protagonista desta lunação, é o planeta Urano, que inclusive é o seu planeta regente. E Urano, ele tá retrógrado. Aliás, tem bastante planetas retrógrados aqui e eu já vou me aprofundar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque essas retrogradações, elas têm um motivo, tá? Eu vou explicar para você. Mas o que tá mexendo? Qual que é a área, né, da tua vida que vai passar por grandes impactos de mudança, grandes impactos de renovação? É a carreira profissional. O local que está sendo mexido, ele fala sobre a sua carreira, ele fala sobre suas metas e ele vai colocar também, lógico, responsabilidades, compromissos que você provavelmente vai ter que selecionar, avaliar o que você quer, porque coisa nova vem por aí, tá? Então, por exemplo, poderia aparecer para você uma nova oportunidade profissional? Sim. Aqui está ocorrendo um destrave, tá? Na sua carreira profissional. É como se aqui você tivesse a oportunidade de inovar, dar um passo que talvez, para a grande maioria, é um passo que você já queria ter feito lá atrás e você não conseguiu. E aí é o motivo dos planetas retrógrados, tá bom? Porque Urano, Júpiter, que inclusive está na tua área de trabalho, Netuno com Saturno, que estão também retrógrados no teu financeiro, que inclusive aquarianos tiveram alguns problemas materiais ali, onde as coisas ficaram um pouco mais lentas, um tanto mais estagnadas na tua vida, e para outros pode ter sido assim, projetos que não vingaram, situações que foram muito lentas, você tinha uma percepção de que esse projeto viria mais rápido, ou que você teria ali algum ganho, uma promessa de um cargo que talvez ficou parado. Para quem estuda, você estudou para um concurso, mas não conseguiu passar, ou você estava ali para ser chamado e não foi. Então, a retrogradação, ela tem esse propósito de ajudá-lo, né, a recompor a sua energia, a recompor a tua prosperidade, a trazer de volta algum projeto, alguma meta que você quis muito lá atrás, mas que por alguns motivos você não conseguiu, tá? Então a retrogradação, ela é uma bênção, se ela é bem aplicada, ela é uma bênção, tá? Por quê? Porque é uma nova oportunidade que o universo está te oferecendo para que você agora foque 100% na sua carreira profissional e que agora sim as coisas aconteçam dentro do planejado, tá?
E eu acredito que não é nem dentro do planejado. Vou abrir um aspas aqui, porque Urano, ele é o protagonista, Urano é o teu regente, ele está sendo mexido aqui no teu mapa, e Urano, ele está falando que para que esse projeto, essa ideia, essa meta, a tua carreira, ela voltasse para os trilhos, vamos dizer assim, você teve que também mudar muito a tua mentalidade, ou até mesmo teve que mudar uma ideia. Então, talvez você tinha uma ideia, você tinha um caminho, e esse caminho agora é outro, né? Você parou para pensar ali algumas coisas, você passou a compreender coisas que antes você não compreendia. Talvez você tinha uma ideia sobre uma situação e hoje você está caminhando para uma outra ideia. Deixa eu aumentar o ar aqui. Então, o que acontece? Aqui é um momento importantíssimo da tua vida em que você agora parece que ajustou um plano que está muito mais adequado ao seu momento. Essa é a previsão, tá? Então, eu acredito que houve uma mudança de plano aqui, uma modificação em alguma ideia e uma modificação de mentalidade de alguma forma, tá bom? O que te possibilita, graças a Deus, agora, a partir da data do dia 20 de novembro, retomar a sua prosperidade, retomar o seu planejamento de vida, retomar o seu planejamento de vida, tá? Que aqui envolve carreira, envolve a sua reputação, envolve o seu status, envolve um cargo, envolve uma liderança, envolve a sua gestão profissional. Então, o que eu posso te dizer aqui é aproveite, tá? E aí nós temos uma questão também muito interessante aqui, porque o planeta Mercúrio, ele também está retrógrado, ele já está retrógrado, tá? Ele vai ficar retrógrado até o dia 29 de novembro. E essa retrogradação vai fazer com que Mercúrio retome o movimento em Escorpião. Então, o que vai acontecer? Você vai retomar algumas coisas envolvendo a carreira profissional, o plano de vida, o projeto de vida, olhar para o futuro, tá? Então, basicamente a previsão ela se concentra neste tema. Mas lógico que eu quero lapidar algumas coisas aqui com você, até para que você também possa refletir e analisar algumas coisas, tá? Primeira coisa é a questão da reputação, tá? Essa casa que está ocorrendo a alunação, ela é uma casa em que todo mundo tá vendo o que o aquariano tá fazendo, tá? É como se aqui você tivesse muito forte nesse momento a sua imagem e a sua reputação, tá? Então, geralmente, pelo que eu tô vendo é coisa boa, tá? Não, graças a Deus não tô vendo, assim, escândalos, né? Porque às vezes tem céu aí que pode trazer um escândalo, alguma coisa ali que manche a sua reputação, aquela coisa toda, né? Mas eu tô vendo que você, aquariano, você tá muito integrado na sua identidade, para a grande maioria é isso. Se você não tá, você vai ter oportunidade de se encaixar com quem você realmente é, para que você consiga ter essa projeção profissional da melhor maneira possível. Porque aqui tá falando sobre a sua imagem, a sua reputação, tá? E aqui é uma boa reputação. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual que é o recado? O recado é que tá todo mundo vendo o que você tá fazendo, tá? A casa 10, que é esse setor aqui que está sendo mexido, ele também representa as relações com chefes, relações com cargos, né? Então, se você tem um cargo de liderança, um cargo de chefia, provavelmente aqui pode ser que você esteja até transitando até numa nova área ou para um novo lugar, ou até no mesmo lugar, mas assumindo mais responsabilidades. Aqui você vai ter que assumir mais responsabilidades. Se você de aquário não gosta muito disso, talvez você não aproveite tudo que eu tô vendo aqui, tá? Porque aqui é uma casa que ela vai requerer de você mais responsabilidade, mais
comprometimento, tá? E em relação a sua conexão com chefes, caso você os tenha, eu vou já te explicar. Vamos, assim, fazer uma previsão para aquarianos que têm chefia, né? Você trabalha no lugar e tem lá as chefias. Aqui eu vejo que os chefes, eles te favorecem, tá? Você tá aqui, talvez até passando por alguma mudança de liderança. Pode ser que um chefe não é mais o seu chefe, ele foi transferido para outro lugar, tá vindo outra chefia, e aqui pode ocorrer uma nova gestão, né? E que isso é bom. Aqui tá falando que isso aqui é muito positivo para você, não é ruim não, tá? Porque essa mudança, ela vem mais para te favorecer do que para te atrapalhar, tá? Caso, Aquário, você tenha um cargo de liderança, aqui você provavelmente vai mudar a sua gestão. Você talvez vai entender que você quer liderar de uma outra maneira, você quer fazer as coisas de uma outra maneira. E aqui super cabe isso, pode ir que vai dar certo, porque o céu, ele pede uma renovação, tá? Agora, e para os aquarianos que são empresários, né? Você sabe que Aquário, ele é um signo que traz muito essa possibilidade de você ser empresário, de você ter mais autonomia, mais liberdade, porque quem rege você é Urano. Urano, ele precisa de espaço e ele precisa de autonomia para atuar, tá? Então, se você está no lugar certo, as coisas tendem a se construir de uma maneira muito mais positiva aí para o teu crescimento. Então, para quem é empresário, tá? E também pode ser que você tenha uma empresa, no sentido assim, você presta um serviço, mas você é MEI, enfim, tá? Aqui vem dizendo que você tá numa fase muito nova, principalmente aquarianos que já têm uma certa experiência na área que atua, você vai ter muita possibilidade de avanço aqui, tá? Ah, Paloma, eu sou empresário, mas eu sou novo, eu estou há um pouco tempo, né, nesse mercado. Então, você vai avançar, só que aqui você está aprendendo ainda, entendeu? Uma pessoa, aqui, porque a casa 10, pessoal, é uma casa de experiência, tá? Então, se eu estou conversando com um aquariano que já tem uma experiência naquilo que atua, meu Deus, você vai voar. Você vai voar aqui. Por quê? Porque é um céu que está abençoando as suas ideias, abençoando os seus projetos, abençoando a tua vida profissional. Tá falando assim, Aquário, você já adquiriu um patamar diferente, então voe, tá? Mas não fique chateado se você é jovem, se você tá no começo da sua carreira, não importa, você vai aproveitar tanto quanto, tá? Mas ainda é nesse momento ainda de estar aprendendo, de estar lidando com você mesmo, lidando com a tua reputação, lidando com a tua liderança, ou lidando com a sua meta, né? Você precisa passar por alguns caminhos que talvez outros nativos já passaram, e isso faz parte da vida, tá? Mas isso é porque a casa que nós estamos trabalhando é uma casa que fala de extrema maturidade, tá? E é óbvio que nós temos jovens que são muito maduros, às vezes mais maduros do que a própria pessoa que talvez tenha uma idade ali, ou uma experiência, né? Mas aqui a gente tá falando de experiência, então não se apega à idade, tá? Experiência. O que mais eu tenho aqui para te dizer? Ah, tem uma coisa muito importante para te dizer. Para quem já vem me seguindo, eu falei para vocês já em alguns vídeos que você teve que mudar o teu campo de visão. Existem ali algumas dificuldades. Essas dificuldades, elas podem ser burocráticas, religiosas / filosóficas. Vamos trabalhar essas duas. Burocráticas. Pode ser também situações que envolvem distância geográfica. Também pode ser aqui. Então, o que eu quero explicar para você? Esse tema ainda paira aqui. E eu vou só
trazer de volta, porque é uma coisa que ainda ocorre, que você ainda está aprimorando, que aqui seria assim: existem situações, Aquário, que você precisa levar em consideração. Primeiro, a regra. Você vai, talvez assim, dentro da tua profissão, da tua carreira, das suas metas aqui, você vai ter que respeitar algumas regras, algumas leis, dentro daquilo que você segue, do mercado que você atue, né? Então, é importante que você cheque isso, tá? Pode ser que você esteja esperando algum certificado, alguma autorização, alguma situação acontecer, girar ali para você dar esse salto que está aqui previsto nesse período a partir do dia 20 de novembro. Eu acredito que chegue para você, tá? Essa autorização, quando a gente tem essas questões, quando se trata de questões burocráticas, eu acredito que isso caminha para se resolver, tá? Agora, o que eu acho mais grave aqui desse cenário para você são para os aquarianos que estão com uma ideia muito restrita. Por exemplo, uma ideia muito unilateral, uma ideia em que ela está engessada. Cuidado com isso, tá bom? Porque aqui vem falando que você precisa quebrar alguns padrões, quebrar alguns paradigmas, sair um pouco da caixinha, pensar de uma maneira inteligente para que você cresça, para que você se desenvolva, tá bom? Tirando da frente os preconceitos. Aquário, ele não é um signo de preconceito, mas quando o aquariano é preconceituoso, meu pai do céu, porque é um signo fixo, né? Então você fixa as coisas, tá? E a gente tem que pensar no preconceito, não só o preconceito, vamos dizer, visível no senso comum, mas às vezes a gente tem um preconceito religioso, um preconceito, porque a pessoa vive de um jeito que eu não acredito. Você vê como que aquela pessoa vive? Nada a ver como aquela pessoa vive. Isso é um preconceito às vezes, né? Porque a gente tem ali uma visão muito restrita sobre algumas coisas, e aí o universo está pedindo para que você quebre alguns paradigmas. Então, analise, tá? Para alguns é preconceito sim, porque tem Júpiter envolvido. Para outros é questão burocrática, e para outros é só um campo de visão que está atrapalhando você. Talvez você tenha que mudar um pouquinho a tua maneira de agir com algumas pessoas, ou a sua visão sobre um ponto de vista específico, que aí de repente as coisas vão fluir melhor para você, e isso vai trazer para você automaticamente muito crescimento e poder pessoal, porque Plutão transita no teu signo e você está numa fase de empoderamento, e esse empoderamento vai também te exigir algumas manobras, e essa manobra é o desapego. O desapego é o maior poder que existe. Abrir mão daquilo que a gente não tem controle é o maior poder que existe. Soltar, né? Sair do controle, entender o desfecho de um ciclo, encerrar, abrir mão, solta, confie no processo, que a vida vai te abraçar e que muitas coisas boas vão acontecer com toda certeza, tá bom? Então é isso, Aquário, eu tô aqui torcendo pela sua carreira profissional, tá bom? Deixa aí o seu comentário, que eu vou respondendo assim que possível. Um grande beijo, muita luz e até mais.